Senhor, meu Deus, meu Pai, que louvor forte, Senhor. Esse louvor tocou essa semana num testemunho da sua filha, Senhor, em que ela sentiu a sua presença, ela ouviu a sua presença, Senhor. Quão maravilhoso é, Senhor, sentir a sua presença em nossas vidas, Senhor. Oh, Senhor, permita que cada dia mais, Senhor, a gente sinta a sua presença em nós, a sua presença à nossa volta, Senhor. Oh, Senhor, oh, aleluia, essa mensagem, Senhor, vai passar. Temos que crer, temos que ter fé. Oh, Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, Senhor. Eu entrego, Senhor, a minha vida em Tuas mãos nesta manhã, Senhor, que todas as palavras, Senhor, que a partir de agora saírem da minha boca, Senhor, que não seja eu falando, mas seja o Seu Espírito falando através de mim. Senhor, muito obrigada pela essa mensagem que o Senhor me entregou para transmitir no dia de hoje. Eu te peço, Senhor, vai, Senhor, me capacitando cada dia mais, Senhor, para transmitir a Sua palavra, Senhor, transmitir a Sua verdade adiante, Senhor. Então eu te peço, Senhor, fale através de mim, usa-me, Senhor, usa-me em favor, em fazer a Sua obra na manhã de hoje. E muito obrigada, Senhor, por tudo, muito obrigada por cada dia mais me dar discernimento e sabedoria na Sua palavra. Muito obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. Amém. Podem se assentar, irmãos. Como todos sabem, né? A pastora teve que se juntar com o pessoal das outras células, né? Não é a pastora que pegou um pouco de sol, não, né? Tô brincando. Então, irmãos, tenham paciência comigo. Se eu começar a falar muito rápido, por favor, levantem a mão e falem, tá falando muito rápido e não dá para entender. E hoje a gente vai falar, eu escrevi um título para a nossa mensagem de hoje, é que na adversidade há a oportunidade de Deus mostrar a sua glória para você e para os outros, né? João 9, vamos ler João 9, de 1 a 12. Amém? Amém. E, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Então, irmãos, o que podemos tirar desta passagem, né? Aqui, os discípulos de Jesus viram um homem cego e perguntaram a Jesus, né? Jesus era o mestre, ensinava a eles a palavra, ensinava a eles da parte de Deus. Então, eles não sabendo sobre o fato, eles sempre questionavam o que é Jesus, para que Jesus pudesse estar ensinando a eles. Então, eles perguntaram: Senhor, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Então, aqui a gente pode tirar um ensinamento da cultura dos judeus desta época. Por quê? Houve a crença, por muito tempo, não sei se os judeus hoje ainda acreditam nisso, que o pecado é proveniente, a doença é proveniente do pecado, né? Então, a gente, para contextualizar um pouco essa ideia, a gente tem que voltar para a tradição, né, das leis, para poder compreender um pouco o porquê que os discípulos tinham a ideia, neste momento, que ele estava cego de nascença porque havia pecado, né? Então, a gente vai ter que ir lá em Levítico 15, 19. Isso, é Gênesis, Êxodo, Levítico, é o terceiro livro. Levítico 15. Você vai voltar ali? Vou ficar em João 9. Vou ficar em João 9 depois. 15 e 19, amém?
quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua separação será imundo, e tudo sobre o que se assentar será imundo. E qualquer que tocar a sua cama lavará as suas vestes e se banhará com água, e será imundo até a tarde. E qualquer que tocar alguma coisa sobre o que ela se tiver assentado, lavará as suas vestes e se banhará com água, e será imundo até a tarde. Se também alguma coisa estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, se alguém a tocar, será imundo até a tarde. O que a gente pode tirar aqui, irmãos? A mulher, nessa época aqui, né, das leis mosaicas de Moisés, né, falava que a mulher, quando estava no seu período menstrual, né, ela se tornava impura. E qualquer pessoa que entrasse em contato com ela também se tornaria impura. E também qualquer pessoa que entrasse em contato com qualquer coisa que ela havia entrado em contato. Digamos, ela sentou na cama. Se uma outra pessoa se sentar naquela cama, a pessoa se torna impura porque uma mulher que está no seu período menstrual estava sentada nesta cama. Se ela tocar em algum objeto, esse objeto também se torna o quê? Impuro. Então, a partir disso, qualquer pessoa que tocasse em objetos que essa mulher tocou, ou qualquer coisa que ela tocasse, se tornaria impuro. Agora a gente vai virar, vamos para Levítico 13, voltar 2 folhas. 2 folhas ou mais. Levítico 13, de 1 a 4. Amém? Amém. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: o homem, quando na pele da sua carne houver inchação, ou pústula, ou empola branca, vamos pensar em doenças de pele aqui, né? Inchação, pústula ou empola branca, a gente pensa em doenças de pele, que estiver na pele de sua carne, como praga de lepra. Então, será levado a Arão, o sacerdote, ou aonde seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne, se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, praga da lepra é. O sacerdote, vendo-o, declarará imundo. Quer dizer, toda pessoa que apresentasse uma vermelhidão na pele ou qualquer doença de pele, o sacerdote ia até essa pessoa, ia examinar essa pessoa, e aí a partir dessa pessoa ser examinada, né, e ele declararia essa pessoa o quê? Imunda. Imunda no sentido de impura. Então essa pessoa devia ser separada, ficar em isolamento, até que ela fosse curada desta enfermidade. Mas se caso essa pessoa não fosse curada dessa enfermidade, ela ia continuar em isolamento. Mas aí, o que a gente entra aí, o que a gente pode tirar de conclusão dessas leis, né? Então as pessoas acabaram tendo por consciência um leve preconceito social para com essas pessoas, porque essas pessoas eram ditas como impuras. Então essas pessoas deveriam ser isoladas enquanto houvesse a impureza, né? Então isso possa ter causado nas outras pessoas em volta um distanciamento em que começou-se a acreditar que toda doença era proveniente do quê? Do pecado. A gente tem como exemplo alguém que não pecou, mas foi muito julgado. A gente tem o exemplo de quem? De Jó, né? Vamos lá em Jó 22, capítulo 22. Jó é antes de Salmos. Jó, Salmos.
Jó 22, versículo 4, de 4 a 6. Todos conhecem a história de Jó, né? Jó era um homem que agradava muito a Deus. Deus amava muito Jó. Só que o diabo tinha o quê? Ciúme de Jó. Ele queria achar em Jó uma brecha para falar para Deus que Jó não era um homem que Deus poderia falar que amava a Jó, né? Então o diabo pediu permissão para Deus para tentar a Jó. E Deus permitiu que o diabo tentasse a Jó para fazer com que Jó negasse a Deus, fosse contra Deus. Mas a gente sabe na história de Jó que ele não negou a Deus, né? Ele sofreu enfermidade, ele perdeu seus filhos, né? Perdeu suas riquezas, mas ainda assim ele se manteve o quê? Fiel a Deus. Mas os amigos de Jó, as pessoas em volta que viam Jó, imaginavam que Jó havia cometido um pecado muito horrível para que tudo aquilo acontecesse com ele, porque eles achavam que só acontece essas coisas ruins com alguém que cometeu algum pecado muito grande. Mas nós sabemos hoje que foi o quê? Foi a tentação do diabo para tentar fazer com que Jó fosse infiel a Deus. Mas ainda assim, mesmo que a gente saiba que para com Deus nós temos uma comunhão, só nós sabemos a nossa relação com Deus, não é mesmo? Por mais que a gente tente aparentar por fora algo, só Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe nosso coração. Então, por mais que a gente fale para as pessoas, olha, eu não fiz isso, só você no seu coração, você sabe que não fez. Então, Jó estava assim, ele estava neste momento difícil. O quão difícil é você não fazer alguma coisa e ser acusado injustamente. E você tentar provar isso e as pessoas insistirem que você está errando. Então, Jó teve este momento. Jó, ele estava com a consciência limpa, ele sabia que não havia pecado contra Deus, mas os amigos, as pessoas que olhavam em volta, olhavam a desgraça de Jó e falavam, não, ele cometeu pecado. Esse homem é pecador. Como Deus pode permitir que este homem sofra tanto assim? Então, ele que era amigo de Jó, chegou um momento que ele tentou consolar Jó, não conseguiu consolar Jó, né, dentro da adversidade dele, e aí ele resolveu acusar Jó, porque ele queria que Jó admitisse que era pecador, que havia cometido pecados terríveis. Então chegou um momento que ele começou a acusar Jó. Então a gente vê em Jó aqui 22, versículo 4 a 6. Ou te repreende pelo temor que tem de ti, ou entra contigo em juízo. Porventura, não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades? Quer dizer que ele está falando aqui, porventura, não é grande a tua malícia, quer dizer, não é verdade que você é muito mal, malícia, você não tem uma maldade, você realizou maldades. Ele continuou, e sem termo as tuas iniquidades, você não cometeu mal, você fez mal para alguém, você deve ter feito algo muito ruim para as outras pessoas, e continuou acusando a Jó. Por que penhoraste a teus irmãos sem causa alguma e aos nus despojaste das vestes? Quer dizer, ele perguntou, por que penhoraste a teus irmãos? Como se você tivesse vendido seus irmãos ou feito alguma coisa contra os seus irmãos, e aos nus despojaste das vestes. Quer dizer, está falando os nus, quem? As pessoas pobres. Você roubou dos pobres, você foi contra seus irmãos, fez coisas ruins contra os seus irmãos, não deste água a beber ao cansado e ao faminto retiveste o pão. Quer dizer, alguém procurou a Jó com sede, precisando de água, e Jó negou a água. Jó retirou o pão do faminto, né? Então ele começou a acusar Jó de pecados horríveis. Então, e a gente sabe na história de Jó que Jó era um homem temente a Deus, era um homem que ajudava as pessoas, íntegro, que ele era muito rico e ele ajudava as pessoas, né? E a gente sabe a história de Jó, mas esse amigo que provavelmente sabia disso, mas chegou um momento que ele acreditava que
Jó tinha um segundo caráter, por exemplo. Na frente dele, provavelmente Jó se mostrava um bom homem e às escondidas podia estar cometendo pecados. Mas Jó sabia que não havia cometido esses pecados, né? Então, aqui a gente vê a personalidade do povo dessa época e até os discípulos de Jesus, o que a gente vê em comum? Vê em comum a crença que a doença, o castigo, vem em quê? Em consequência dos nossos pecados. Nós sabemos que é assim, né? Porque Adão pecou, Adão tinha o quê? Adão não iria sofrer de doenças se não tivesse pecado. Mas aí, a partir do pecado, Adão teve o quê? Ele não ia mais viver para sempre, ele ia morrer. E também ele começou o quê? Ter que enfrentar o quê? Doenças. Mas, no sentido aqui que a gente está estudando em João 9, a gente vai ver mais um pouquinho para frente, que a gente não está falando necessariamente aqui de uma doença proveniente do pecado, porque ele pecou, né? A gente vai ver aqui. Para continuar nesse sentido aqui sobre o pecado e as pessoas achando que a doença vinha por causa do pecado, a gente vai lá na mulher do fluxo de sangue, lá em Marcos 5. Mateus Marcos, é o segundo livro do Novo Testamento. Amém? Todos acharam? 5, 25 a 34. Amém. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia aparecido com muitos médicos. Quer dizer, havia 12 anos que estava com fluxo de sangue. Aqui na Bíblia não especifica se ela ficou 12 anos seguidamente com o fluxo de sangue, né? Mas a gente pode interpretar que deve ser um fluxo o quê? Recorrente, né? Porque a gente ou era seguido e Deus teve misericórdia com a vida dela para que ela mantesse viva, né? E que havia aparecido com muitos médicos, quer dizer, ela tinha procurado muitos médicos, ela já estava mais enferma e nenhum médico conseguia o quê? Resolver ela. E despedido tudo quanto tinha, quer dizer, ela gastou muito dinheiro com esses médicos e procurando o quê? A solução humana, né, que é através da medicina, para que o problema dela, do fluxo de sangue, fosse curado. Mas ela não havia conseguido nada ali aproveitando isso, antes indo a pior, quer dizer, ela estava só piorando. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Irmãos, lemos lá em Levítico 15, né? Que a mulher, quando estava com fluxo de sangue, né? No período menstrual, ela era considerada o quê? Impura. Impura, né? E na sua impureza, fala que tudo aquilo que tocasse ia se tornar o quê? Impuro. Então, ela foi por detrás de Jesus e tocou na sua vestimenta, né, na sua capa, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Então, ela teve fé que somente ao tocar em Jesus ela seria curada. E ela recebeu aquela cura, né? E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, quer dizer, Jesus sentiu que havia saído o quê? Poder dele, né? Voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Quer dizer, Jesus sentiu que o poder tinha saído e sentiu que haviam tocado nele.
E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Quer dizer, os discípulos não sentiram aquilo que Jesus sentiu, né? Que havia saído o poder dele. Então eles pensaram: ué, Senhor, estamos aqui numa multidão. O Senhor pergunta quem me tocou, toda a multidão está tentando tocá-lo, toda a multidão está em volta. Então, como é que o Senhor pergunta quem tocou? Todo mundo está aqui, estamos numa multidão. Mas Jesus sabia que havia saído o poder dele. E ele olhava em redor para ver a que isso fizeram. Então, a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se. Prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Quer dizer, por que a gente acha que é temendo e tremendo aqui? Irmã, o que você acha? Por que ela estava tremendo? Ela estava com medo de Jesus? Ela não foi curada? Ela sentiu que foi curada? Por que ela estava com medo de Jesus? Porque ela invadiu, né, ali a multidão para poder tocar no Senhor. Eu sinto isso. Ela depois ficou com medo, depois de ter tocado, e ele me perguntou: por quê? Quem me tocou? Amém. Aí Ela ficou com medo porque tocou nele. Mas por quê? A gente leu lá em Levítico. Por quê? Pecado? Por quê? Porque a gente leu em Levítico. Oi? Acho que é impureza. Isso, exatamente. Isso é dela, né? Porque a gente leu em Levítico que tudo aquilo que uma mulher com fluxo de sangue tocasse se tornaria impuro. Então a gente tira o quê? Que as pessoas em volta de uma mulher assim evitam o quê? Estar com ela, porque não querem se tornar impuro. Quem quer se tornar impuro? Ninguém. Então, quando ela tocou em Jesus, ela deve ter temendo e tremendo. Por quê? Então, porque as pessoas estavam evitando ela. Então tinha a consciência das pessoas de que essa mulher é pecadora, essa mulher é impura. Então quando ela tocou em Jesus, ela achou que Jesus ia ficar bravo com ela. Uma mulher impura tocou em mim, mas Jesus, a gente sabe que Jesus não veio para isso. Jesus não veio no mundo para julgar. Jesus veio o quê? Para nos curar. Então, enquanto o mundo todo, vou falar agora para vocês, estamos falando aqui para vocês. Enquanto o mundo todo apontar o dedo pra gente e ficar julgando: você fez isso, você, quando esteve no mundo, você fez aquilo outro. Aí falar: agora que você está na igreja, você quer parecer santo, mas a gente tem que pensar que tem um Criador, tem um Salvador, que ele não veio para nos julgar, ele veio para nos curar. E aí, quando a gente pensa em fermento, irmã, quando você faz bolo, né? Quando a gente bota fermento na massa, a gente tem como botar nessa massa metade com fermento e metade sem? Ou o fermento pega em toda a massa? Não pega em toda a massa. Pega em toda a massa, né? Então, quando há fermento numa massa, a gente bota junto na mesma massa. Não tem como você achar metade da massa sem fermento e metade com fermento, né? Então, é assim que eles acreditavam, né? Porque se você é puro, digamos, tô pura. Aí tem uma pessoa impura e chega e encosta em você. Eles acreditavam que quê? Que aquela impureza ia passar para a pessoa pura. É como um copo de água. Digamos, eu pego um copo cheio de água e uma gota de veneno. Uma gota de veneno é pouco, uma partícula pouca perto do copo de água. Mas se eu mergulhar aquela gota de veneno num copo d'água, eu posso beber o copo d'água? Se você quiser, eu cometer um suicídio. Mas, então é isso que as pessoas acreditavam. Então, o fermento fermenta toda a massa, né? Então, as pessoas se afastavam dessas pessoas. Essas pessoas eram o quê? Isoladas. E acabavam sendo o quê? Julgadas, porque somos o quê? Seres humanos. E como seres humanos, a gente está sempre tentando buscar o quê? A culpa do outro e nunca olhando para nós mesmos. Quando nós sabemos, digamos, essa pessoa está com uma doença porque pecou. Nós não somos pecadores também? A paz. Então, essas pessoas... Aleluia. Glória a Deus. Vou perder o fio da meada. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, onde eu estava mesmo? Então acreditava, né? Tinha esse preconceito, e eles acabavam excluindo essas pessoas. Mas quem é a fonte de luz? Quem é a fonte de pureza? Jesus. Então,
apesar de as pessoas excluírem, ser pecador, nós não somos pecadores também? Então, mas quando você se aproxima de Deus, Jesus é a fonte da pureza. Jesus é a fonte do quê? Da nossa salvação. Então, quando aquela mulher, por mais impura que estivesse, quando tocou em Jesus, ela foi o quê? Purificada. Então, Jesus não veio, que eu falei, Jesus não veio para nos julgar, Ele veio para nos salvar. Vai haver o julgamento, quando Jesus voltar, tem o julgamento no céu, mas aí é outro assunto. Então, vocês entenderam mais ou menos o que eu quis dizer, mais ou menos? É igual também da lepra, né? Antigamente não podia ninguém ficar junto com eles, que eles iam pegar. Porque eles iam pegar e ficavam com medo de estar pecando, é isso? E aí, mas eu interpreto assim, aqui é a parte minha, que eu interpretei, ninguém me ensinou, mas essa é a interpretação minha. Eu estou até gravando para mandar para a pastora, depois a pastora até dá uma puxada na minha orelha. Por quê? Lembra a história de Israel? Deus habitava com o povo de Israel diretamente através da quê? Da tenda sagrada, né? Hoje a gente sabe que Deus habita em nós como o templo do Espírito Santo dele, do Espírito dele, né? Mas na história de Israel havia o que? Acampamentos. E nesse acampamento, Deus habitava no meio do acampamento. E lembra, onde Deus habita, não pode habitar o quê? Pecado. Então, se a gente acredita que a pessoa tem uma doença, é proveniente do pecado. Mas não necessariamente porque essa pessoa pecou, mas porque o primeiro homem pecou. Então, nossa natureza é pecaminosa. Então, a gente está sofrendo as consequências do primeiro pecado. Então, quando há, na história de Israel que eu interpreto, quando há necessidade de afastar as pessoas do acampamento de Deus, não era uma oportunidade para excluir as pessoas, falar, tirar, excomungar, que falam nessas religiões, né? Expulsar do povo. Não, era o quê? Que essa pessoa tinha que ser purificada para poder estar com Deus. Porque para a gente estar com Deus, a gente tem que estar purificado. Mas a gente sabe, o ser humano é pecador. Mas através do sangue de Jesus, fomos salvos. Então agora o quê? O véu rasgou, né? O véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo foi rasgado. O que separava o lugar santo do santíssimo? Os sacerdotes podiam ir até o lugar santo, mas o lugar santíssimo é onde ficava o quê? A arca da aliança de Deus. E Deus ficava o quê? Sobre a arca da aliança. Então ali ninguém poderia entrar, porque ninguém era purificado o suficiente para entrar até onde estava o quê? A presença total de Deus, ali diretamente falando, fisicamente falando. Mas aí, quando Jesus morreu em favor dos nossos pecados e nos purificou através do seu sangue, o véu foi rasgado, porque hoje temos o quê? Acesso a Deus. Porque não era possível termos o Espírito de Deus dentro de nós se a gente não fosse o quê? Purificado. Porque onde habita Deus, não opera o pecado, não tem pecado, né? Então, as pessoas não entenderam essa mensagem de Deus, que é tipo, eu estou aqui com vocês, não me agrada o pecado, vocês se afastem, se purifiquem, porque na lei não fala só sobre isolar e afastar do acampamento, fala sobre o quê? Uma série de coisas que davam para fazer o quê? Para a pessoa ser purificada, não é? Durante a lei, aí ele fala, faça isso, faça aquilo, aí depois que a pessoa fosse curada, oferecia um sacrifício para Deus e poderia lavar-se suas vestes e poderia voltar de volta para o acampamento. Então as pessoas talvez compreenderam isso como uma forma de isolar algumas pessoas, excluir algumas pessoas, uma forma de preconceito. Mas não, Deus estava falando, olha, eu estou habitando aqui em vocês. Aqui vocês não podem entrar. Por quê? Porque chegaria um ponto que, se todo mundo em volta estivesse em pecado, ia contaminar o quê? A presença de Deus. Deus não ia poder estar conosco ali no acampamento, falando até por já. Deus não poderia estar convivendo com o povo diretamente, porque em volta o povo estava todo em pecado. Então, essa foi a forma que Deus encontrou de habitar entre os homens, a partir da tenda e das pessoas se purificando. Mas, infelizmente, ao longo do tempo, o povo de Israel foi cometendo alguns pecados, e aí Deus se afastou deles, né? E é isso. Eu li até o 34? Não.
ao 34. Ela tremendo, né? Parou no 33. Então a mulher que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Quer dizer, ela estava temendo de Jesus brigar com ela por ela ter tocado nele, porque tinha esse conceito, né? De que as mulheres nesse momento eram impuras. E disse-lhe toda a verdade, disse para ele, né, que ela cria, que ela pensou que se apenas tocar nele ela seria curada. E o que aconteceu? Ela foi curada. E Jesus disse, ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal, né? Amém? Amém. Então aqui eu estou falando, tem um pecado que é consequência do pecado original, né? E que a gente sofre o quê? As consequências. Mas aqui eu vou falar também sobre a nossa integridade. Vamos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Depois de Colossenses. Estou falando muito rápido, irmãos? Quer que eu fale mais devagar? Não precisa não? É o quê? 1 Tessalonicenses 5. Isto. 23. Aqui é o apóstolo Paulo falando, né? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Quer dizer, temos que ser santos, né? E Deus nos santifica, nos purifica. E todo o vosso espírito, que o espírito seja santificado, e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, deve haver uma integridade entre as três coisas. Se caso algo não está bem, pode haver um problema em uma dessas coisas, e então é necessário analisar para descobrir a causa. Assim como o médico procura a causa de uma enfermidade, precisamos nos analisar. Eu falei, né, desse pecado primordial, né, que Adão pecou e hoje sofremos de doenças, morte e consequências por causa do pecado, né? E também falei que tem doenças, que nem a da mulher do fluxo de sangue, que eu vou falar. Vou voltar lá em João, eu vou falar de novo dela. Me lembre se eu esqueci. Então, tem também doenças que não são provenientes do quê? Do pecado. Agora eu vou falar sobre doenças provenientes da não integridade de um dos fatores. Lembra? Eu falei que precisa de três coisas para que a gente esteja são, né? Que é a nossa mente, o nosso corpo e o nosso espírito, a nossa alma, o nosso espírito, né? Porque o nosso corpo, nós sabemos que não podemos comer muito açúcar, certo? Então a gente tem que o quê? Controlar o açúcar. Sabemos que não podemos comer muito sal, temos que controlar o sal. Então, se a gente não controla esses dois, a gente não pode ficar se queixando, pensando: poxa, por que eu estou com esse problema de açúcar? Por que eu estou com esse problema de sal? Se a gente não tem controle sobre esses dois fatores que a gente sabe que não pode ter, por que a gente meio que, falando assim, jogadamente, a gente não tem o direito de questionar muito o porquê da gente estar com esses problemas se a gente não controla esses dois, entendeu? Tem doenças que a gente não tem controle, a gente perde controle, né? Tem doença, câncer, a gente não tem controle sobre isso. Mas tem doenças que a gente tem o controle em nossas mãos, né? Então a gente precisa o quê? Manter um equilíbrio. Nós, como templo do Espírito Santo, nós devemos cuidar do nosso corpo. Digamos, eu não cuidei do meu corpo hoje. Poxa, comi uma coisa que não me agrada, que não me fez bem, né? Não me fez bem, caiu, assim, me fez muito mal esse alimento. Aí, só que hoje eu tenho que fazer o evangelismo. Eu vou deixar de fazer o evangelismo porque eu estou doente? Teoricamente não, né? Então a gente tem que cuidar do nosso corpo porque a gente não sabe quando Deus vai nos chamar para fazer alguma coisa. Então a gente tem que ter controle do quê? Sobre o nosso corpo. E aqui o apóstolo Paulo falou também de corpo. Qual o segundo? Corpo. Perdi aqui. Tessalonicenses 5.
espírito e mente, né? A mente é as doenças da mente, né? Ansiedade, depressão. É o que a gente tem que o quê? Analisar. Assim como o nosso corpo. Se o corpo está com muito açúcar, se está muito sal, se está com uma doença, o médico vai o quê? Investigar. Vai mandar fazer exame de sangue, vai fazer os exames tudo para descobrir qual é a causa da sua doença. Então, na mente, também essas doenças da mente, a gente precisa também o quê? Investigar. Então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer uma retrospectiva de nós mesmos e pensar, qual é a causa deste mal? Por quê? Que horas são? Por quê? Até 11h30. Então, a gente tem que pensar, por que este mal? Por que eu estou pensando essas coisas que não convém a um cristão pensar? Por que isso está me entristecendo? Então, a gente tem que olhar o quê? Para nós mesmos e analisar isso. E o quê? Confessarmos a Deus. Confessarmos a Deus. Poxa, analisei, eu não devia ter falado isso com a minha irmã. Pequei. Se arrepende, pede perdão a Deus e pede perdão para a irmã também. Hoje eu estava pensando, hoje de manhã eu lembrei de um dia que eu era muito ligada com vocês lá, né? Meu avô, né? Eu era muito ligada com ele. Aí eu estava lembrando essa manhã que um dia eu fui fazer uma festa surpresa para minha mãe. Aí eu falei para ele, você chama minha mãe lá para sua casa, que eu vou levar o bolo lá para casa, aí depois eu trago a minha mãe surpresa para ela ver. Aí eu, toda boba, eu peguei o bolo, deixei lá em casa e fui lá para casa da minha avó. Aí quando eu cheguei lá, toda disfarçando, descobri que tinha contado para minha mãe que eu estava fazendo a surpresa. Aí criança demais, criança não, eu te odeio. Fiquei brava. Aí minha mãe, você falou, né, para me pedir desculpa, lembra disso? Pediu para me fazer desculpa, aí falou que não tinha sido ele que contou, tinha sido a minha avó. E eu briguei com ele. Aí deu um remorso, uma tristeza, assim. E aí, até para pedir perdão, uma coisa boba de criança, é difícil. Eu lembro quando eu fazia teatro, eu aprendi uma coisa que até hoje eu lembro com muito carinho. Que ele falou, as crianças tinham feito uma bagunça e o professor parou e falou assim, olha só, quem fez a bagunça? Aí todo mundo quieto, ninguém quer tomar esporro. Aí ele falou, uma coisa vocês têm que aprender para a vida. Vocês têm que assumir responsabilidade pelo aquilo que vocês fizeram. Então, é muito bonito, né? Mas é difícil, às vezes, a gente é muito orgulhoso. Às vezes é muito difícil. No outro dia eu respondi minha mãe. Minha mãe estava lá na cozinha, minha mãe falando comigo. Aí eu acabei respondendo a minha mãe. Aí depois a minha mãe, eu vou embora, não tem vontade. Tô contando, já foi, já. Então, às vezes sinto vontade de ir embora agora. Eu não tinha vontade de largar vocês não, mas eu vou largar, porque ela estava chateada que eu tinha respondido ela. Aí eu falei lá do sal, perdão mãe, perdão, eu tava com fome, eu tava estressada, acabei respondendo. Eu não respondo, né? Muito respeito, mas acabei respondendo. Aí o quê? É difícil a gente assumir a culpa da gente estar errado. Às vezes é difícil a gente falar assim, tô errado nesse fator, é culpa minha. Então, às vezes uma doença é proveniente do quê? De uma dessas a gente tem que ter integridade física, espiritual e mental. Então, às vezes a gente tem que analisar. Às vezes a gente está doente, a gente fica o quê? Enfraquecido por causa do quê? De um erro, de um pecado que a gente pode simplesmente parar para pensar, analisar, falar com Deus e vai ser o quê? Resolvido. E a gente vai falar um pouco disso de Davi. Davi pecou, né? Quando ele ficou com a esposa de Urias, né? Vocês conhecem a história. Então, Davi pecou ficando com o quê? Com a esposa de Urias. E então, ele se arrependeu do pecado. Ele analisou. Porque quão difícil que eu falei é a gente parar e falar, não, a culpa é nossa. Então, tem muitas pessoas hoje que estão sofrendo de doenças e ao invés de parar para pensar por que está sofrendo daquilo, para parar para pensar, poxa, eu pequei contra Deus, a pessoa vai procurar o quê? Culpados. Vai apontar, não, a culpa é daquele, a culpa é daquele. Tem gente que quer culpar Deus. Está tão perdido no seu erro que quer botar a culpa em Deus naquilo que fez. Então a gente vai lá em Salmos, ver o Salmo de Davi, 32. Salmos 32, versículos 3 ao 5. Isto, Salmo 32.
32, de 3 a 5. Alguém quer ler? Vai ficar mais dinâmico o culto? 32. De 3 a 5. Amém. 32. Enquanto eu calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tomou em seguidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobriu, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Amém. Então aqui Davi falando, né? Ele disse: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. Quer dizer, enquanto ele escondeu a culpa, né? Porque a gente tem que pensar, a gente não esconde, falando não quer admitir, mas Deus sabe de todas as coisas. Então não faz sentido. Aquilo que a gente vai confessar para Deus, Deus já sabe. Então por que para nós seres humanos é tão difícil, né? A gente confessar e assumir nossa culpa. Aí continuando: enquanto eu me calei, envelheceram meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Por que a mão de Deus pesava sobre nós? Quando a gente é convertido, quando a gente vai para os caminhos do Senhor, a gente conhece mais a palavra do que quando estava no mundo. Então a gente começa a perceber que algumas coisas que pareciam bobas para Deus não agradavam a Deus. Então, cada dia mais, cada coisa que pra gente era normal, era automático fazer, a gente começa a perceber naquilo que aquilo não está agradando a Deus. Então, a mão do Senhor pesava, eu interpreto da forma que a nossa consciência pesava, né? Porque para nossa consciência, agora a gente está consciente do que a gente está fazendo. Então, quando a gente está errando, a gente tem consciência e a gente não se agrada disso mais. Em nome de Jesus. Pesava. É igual no caso de Adão e Eva. Um jogou a culpa para o outro, porque no caso Eva pecou, Deus falou com Adão e Adão falou foi a mulher que me deu. E a Eva foi a serpente. Um jogou a culpa para o outro em vez de reconhecer o erro de cada um. Não, eu errei, Senhor, perdão. Não, um foi jogando a culpa para o outro. Amém. Nós sabemos que Deus é o que? Amor. Deus está sempre o quê? Com os braços abertos a nos receber e nos perdoar. Mas aí, talvez, só Deus sabe. Se Adão tivesse reconhecido o erro e naquele momento se arrependido, talvez o resultado tenha sido diferente. Mas é tudo segundo os planos de Deus, né? Amém, amém, amém. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Quer dizer, ele que era humorado, Davi dançava, né? Ele sentia a presença de Deus, ele dançava, ele se alegrava das coisas de Deus, né? E a gente tem que ser assim, a gente tem que ser alegre para as coisas de Deus. Mas aí ele está falando, o meu humor se tornou sequidão de estio. Quer dizer, aquele homem que era bem humorado, animado com as coisas de Deus, começou a ficar o quê? Triste. O bom humor dele saiu de lado e ele ficou triste. Por causa do quê? Do pecado. Por causa do quê? Da culpa, do erro. E aí continuou: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Quer dizer, ele confessou para Deus: Senhor, eu errei. Ele fez aquilo que para o ser humano é difícil. Ele confessou: eu errei, me perdoe. E se humilhou diante de Deus. Temos que nos humilhar diante de Deus. Humilhar no sentido não de humilhação pública, né? Se arrepender. Porque quando eu falo assim, humilhação, não é no sentido pejorativo de Deus quer que a gente vá ali na rua e passe vergonha para as pessoas. Não. Ele quer que a gente se humilhe diante dele e coloque ele no lugar que ele está, com Deus Supremo Todo-Poderoso, né? Então a gente tem que falar: Senhor, não sou nada, eu não sou nada, não sou ninguém, me perdoa. E continuou: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, aquilo que eu cometi errado, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Eu falei: Deus está disposto a nos perdoar.
Deus está disposto a nos aceitar de volta, né? O seu imenso amor. Então, quando ele se arrependeu, quando ele pediu perdão, o que aconteceu? Deus perdoou a maldade do pecado dele. É até o 5 só, né? Aí vamos agora entrar. Aqui eles não sabem que são. Vamos em Provérbios. Não, guarda esse salmo aí. Eu vou Provérbios. Só eu. Porque eu vou voltar aí. Provérbios 28, 13. Mas aí a gente está falando aqui, né, que a gente tem que se arrepender dos nossos pecados. Mas aí é no sentido de que estamos o quê? Conscientes daquilo que fizemos, né? Para a gente se arrepender e pedir perdão, a gente tem que estar ciente do quê? Daquilo que a gente fez. Aí aqui em Provérbios 28, 13, eu vou ler aqui, ó. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Quer dizer, aquele que não confessa o pecado, aquele que não assume sua culpa, aquele que não se arrepende, jamais prosperará. Mas o que confessa mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Quer dizer, aquele que se arrepende, né, vai alcançar o quê? A misericórdia de Deus. Mas aí eu falei, tem gente hoje em dia que parece que tem a mente fechada para os ensinamentos do Senhor, né? Vamos indo lá em Salmos 38, rapidinho. 38. Aí, então, essas pessoas, elas falam, poxa, eu sou a melhor pessoa do mundo. Eu não mato, eu não roubo, sempre que possível eu estou doando as coisas por necessitados. Então, essa pessoa o quê? Se enxerga como uma pessoa o quê? Boa. Só que essa pessoa não consegue enxergar em si porque ela está só vivendo para fora, né? O que é? Eu não mato, quer dizer, eu não vou lá cometer o homicídio. Eu não roubo, eu não vou lá cometer o ato de roubar. Eu ajudo as pessoas, quer dizer, eu pego algo que está fora de mim e dou para as pessoas. Então essa pessoa está toda tomada com uma certeza absoluta que ela é uma ótima pessoa. Mas a gente viu que precisa ter integridade do quê? Só do corpo? Do corpo para fora? A gente precisa ter integridade do quê? Dentro de nós. Então a gente precisa ter o quê? Uma retrospectiva da nossa vida. Então essa pessoa que está tão para fora achando que aquilo que ela vai fazer do corpo dela para fora vai salvar ela, essa pessoa não tem a mente aberta para pensar no dentro dela. Dentro dela, no coração dela, habita a palavra de Deus? Essa pessoa tem buscado a Deus? Essa pessoa tem os pensamentos, por mais que ela não fale, ela tem os pensamentos que não convêm a Deus e ela insiste em ter esses pensamentos? E então essa pessoa tem que o quê? Tem que analisar a parte de dentro também. Então a gente precisa o quê? Se arrepender. Por mais que por fora a gente aparenta a melhor pessoa do mundo, dentro de nós a gente pode estar tendo os pensamentos e deixando os pensamentos rolar soltos. Porque uma mente sem Deus é uma mente para o maligno operar e essa pessoa está ali com a mente fechada ao invés de analisar. Mente vazia. Isso. 38, 5 a 8. Alguém quer ler? 38, de 5 a 8. Vamos, irmão. Lê aí, irmão. Depois nós, lê. 38? De 5 a 8. De 5 a 8? As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa das minhas loucuras. Estou enervado, estou muito abatido, ando lamentando todo o dia, porque as minhas chagas estão cheias de ardor e não há posição na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado, tendo rugido pela inquietação do meu coração.
Amém. Quer dizer, aqui é o Salmo de Davi também, né? Por causa do pecado que Davi cometeu, ele estava se sentindo o quê? Doente. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Por quê? Cometer pecado estando na presença de Deus é loucura. Se a gente conhece um Deus maravilhoso que faz tudo por nós, a gente vai desobedecer a Ele, é o quê? Loucura, né? E aí continuou: estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia. Quer dizer, aquilo afetou na postura de Davi. O pecado, a culpa do pecado, ele começou o quê? Se sentir, vamos pensar fisicamente falando, encurvado. Quando a gente está triste, a gente não anda mais como a gente costuma andar, com o corpo todo ereto, né? Não, quando a gente está triste, a gente faz o quê? A gente fica deitado, fica desanimado, fica mais abatido. Então ele estava se sentindo doente fisicamente por causa do quê? Do pecado. E ele continuou, lamentando, estou muito abatido, ando lamentando todo dia. Quer dizer, cadê aquele homem que dançava em louvor a Deus? Cadê aquele homem que era animado? Era um rei, né? Você vai pensar num rei, um homem triste, para baixo? Um rei? Não, um rei devia ser um homem muito animado, um homem muito feliz. Cadê este homem? Por causa do pecado. Então, o homem que era um rei, por causa do pecado, ficou assim? Imagine nós. Porque os meus lombos estão cheios de ardor. Quer dizer, estava sentindo a pele dele arder. E não há coisa sã na minha carne. Quer dizer, por conta do pecado, ele estava se sentindo o quê? Totalmente doente. E hoje a gente pode interpretar isso aqui também. Ele não há coisa sã na minha carne. A gente pode interpretar também como? Nos aspectos da nossa vida. Às vezes a gente deixa um problema assim pequeno, por conta de não sei que razão, aquilo vai tampando nossos olhos. Vai deixando o quê? A gente cego para as coisas que realmente importam. Então a gente dá tanta importância para aquilo e esquece as outras coisas. Por exemplo, eu no momento quero o quê? Emprego. Estou desempregado, né? Quero emprego. Mas vou deixar, às vezes eu fico triste, obviamente. Mas depois passa, em nome de Jesus vai passar. Aí eu vou ficar pensando, quero emprego, minha vida está horrível, minha vida não há nada sã na minha carne porque eu não tenho emprego? Não. Eu vou pensar, poxa, eu não tenho emprego, mas não me falta nada na minha casa. Eu não tenho emprego, mas não falta um prato de comida. Eu não tenho emprego, mas Deus me dá saúde todos os dias e me renova. Não tenho emprego, mas eu sou rica, cada dia mais na palavra de Deus. Então a gente não pode deixar o quê? Que um problema tampe os nossos olhos para tudo que Deus faz nas nossas vidas. Então Davi estava sentindo o quê? Que o pecado dele fazia com que ele ficasse doente. Então ele precisava o quê? Confessar e foi perdoado por Deus, não foi? Então a gente também tem que confessar nossos pecados, confessar e sempre estar analisando a nossa vida. Por que eu estou assim? O que será que eu fiz? Então, lembra, eu falei, tem um pecado que vem de Adão e a gente sofre as consequências do crime do pecado. Agora, Davi falando que o pecado deixou ele doente o quê? Fisicamente, né? E agora a gente vai entrar, eu acho que não preciso falar mais nada disso, alguém tem dúvida, alguma coisa? Não, eu achei bonito que nesse Salmo 38, Davi, ele dirigiu-se a Deus, né, como você falou, para obter perdão e a salvação, porque ele já estava sentindo que ele, permitindo o pecado, ele não seria mais salvo. Então ele estava pedindo direção a Deus, né, dirigiu-se a Deus, pedindo perdão e a salvação. Muito bonito. Também, porque quando a gente tem que estar, você viu que ele foi passando, provavelmente isso aqui não foi um dia, deve ter sido dias. Então ele foi deixando isso e isso só vai piorando. Então a gente tem que o quê? Quem vai resolver as nossas questões aqui na Terra? É Deus. Então a gente tem que fazer o quê? Imediatamente a gente tem que consultar Ele. A gente não pode deixar, estou triste hoje, não tem problema não. Aí amanhã estou triste de novo, não tem problema não. Aí terceiro, estou triste de novo. Aí vai deixando, não vai deixando. Já chega, Senhor, já repreende, já pergunta a causa. Lembra que eu falei que tem gente que está com a mente fechada e acha que é a melhor pessoa do mundo, que não tem erro, não tem pecado, não tem nada? Então, essa pessoa precisa o quê? Imediatamente
confessar e falar com Deus, para Deus abrir a mente dessa pessoa. Às vezes, eu falei com a minha avó, acho que foi ontem ou anteontem, digamos. Aconteceu alguma coisa ali na rua, né? Aconteceu alguma coisa na rua. Eu não sei que aconteceu alguma coisa na rua, mas eu também não sei que eu tenho que saber que aconteceu alguma coisa na rua. Eu sei que é difícil entender, é difícil explicar. Quer dizer, às vezes a gente cometeu um pecado, a gente não sabe que cometeu esse pecado e a gente nem sabe que tem que saber que cometeu esse pecado. Então, só quem vai revelar a gente que a gente cometeu o pecado? Deus. Então, a gente precisa ter o quê? Comunhão com Deus, para Deus nos revelar. Olha, naquele momento você falou assim com a sua irmã e aquilo magoou o coração da sua irmã. Paulo não falou, acho que foi em Coríntios, não tenho certeza, que se você fizer alguma coisa que leve seu irmão a pecar, é melhor você não fazer. Então, tem algumas vezes que se a gente está numa situação e a gente não sabe o que fazer, a gente não pode fazer qualquer coisa, porque a gente pode piorar a situação. Então, digamos, eu quero falar uma palavra para você de conforto. Aí eu falei, mas a minha palavra que eu achei que era conforto para você magoou ainda mais, certo? Então, eu não sabia. Para mim, se vou sair daqui, eu sou a melhor conselheira do mundo. Simone sai dali, melhor pessoa. Mas, no seu coração, você não aceitou aquela palavra como conforto. Então, para mim, eu achei que foi conforto. Então, Deus precisa me revelar. Não, aquele jeito que você falou com ela, aquilo não foi da minha parte. Foi da sua parte e aquilo magoou ela. Então, eu tenho que o quê? Pedir perdão. Mas aí, se Deus não me revelar que aquilo que eu fiz não foi da vontade que eu fiz, a gente está perdido. Então, por isso que a gente precisa o quê? Ter uma relação, uma intimidade com Deus. Amém. Amém? Deu para entender? Onde eu parei? Tá. Então, esse eu falei, é o pecado físico que vem de algo, que vem do pecado, né? A culpa do pecado. Aí, isso resulta o quê? Na doença física, né? Agora a gente vai voltar lá em João. Vamos voltar em João 9. Quarto livro do Novo Testamento. Amém. Amém? Amém. Então, a gente voltando lá. E passado Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi é mestre, né? Rabi é mestre. Quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Então, lembrem que eles tinham a ideia de que a doença era proveniente do quê? Do pecado. A gente estudou lá em Levítico que as pessoas criaram essa consciência a partir da separação das pessoas nesses momentos de fluxo de sangue, doenças de pele, né? E aí Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais. Quer dizer, ele quis dizer o quê? Que essa doença não tinha vindo por causa de pecado. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Amém? Quem lembra ainda o título da nossa mensagem de hoje? Ninguém? Lembra que eu falei? Na adversidade, a oportunidade de Deus mostrar a sua glória. Quer dizer que Jesus estava falando aqui, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Amém? Então, deixa eu ver, eu acho que eu troquei a folha. Então, Jesus está falando aqui que ele está indo contra a ideia dos judeus da época de que a doença vinha por quê? Por causa do pecado. Ele está falando não, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Deixa eu voltar na minha folha. Eu vou ler aqui Eclesiastes 9:10. Não precisa abrir não, tá? Tudo o que você tiver de fazer, faça... Não, agora não. Perdão. Então, continua. Nele nem pecou, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Então, está falando aqui o que
que Jesus está nos revelando? Que há doenças que existem para que essa pessoa seja tocada pelo poder de Deus, né? Então, essa pessoa que está doente hoje precisa o quê? Ter fé em Jesus. Tendo fé em Jesus e acreditando que vai ser curada, ela vai ser curada. E ela vai ser o quê? Vai ser parte da obra de Deus. Vai ser o quê? Testemunha viva do poder de Deus aqui na terra. Então Jesus estava dizendo isso, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Quer dizer, Jesus falou, ele tem que fazer as obras de Deus, né, que Deus mandou. Ele tinha que sair realizando curas e milagres para que as pessoas pudessem o quê? Crer nele, crer no nome dele e para isso, para o quê? Revelar a natureza divina de Jesus. Porque a gente sabe da história de Jesus também através da cura e dos milagres, né? Que nas profecias no Antigo Testamento falavam que o homem ele ia curar, fazer, né, as curas e falavam sobre a vinda do Messias. Então Jesus, ao curar as pessoas, revelava a sua natureza divina. Então, para Jesus realizar milagres, era preciso que houvesse o quê? Cura. Precisava o quê? Pessoas doentes, né? Para que Jesus realizasse uma cura numa pessoa, a pessoa precisava estar o quê? Doente. Enfermo. E aí, com isso, a cura ia ser testemunha do quê? Do poder e da glória de Deus, do Senhor. E aí Jesus continuou. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Aí agora eu vou ler Eclesiastes 9:10. Se quiser anotar, irmã? Eclesiastes 9:10. Tudo o que você tiver de fazer, faça o melhor que puder, pois no mundo dos mortos não se faz nada, e ali não existe pensamento, nem conhecimento, nem sabedoria, e é para lá que você vai. Quer dizer, o que a gente interpreta aqui? Jesus falando que convém que ele faça as obras de Deus que o enviou enquanto é dia. O que a gente está dizendo aqui? Que ele tinha que fazer as obras aqui na terra enquanto ele estivesse aqui na terra como homem, né? Jesus aqui estava anunciando que viria a noite. A noite eu interpreto como o quê? A morte, né? A noite é a morte. Ele falou, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Quer dizer, ele está falando tanto da morte dele na cruz, né? Quanto a nossa morte. Como servos do Senhor, como seguidores de Jesus, a gente tem que fazer o quê? Que nem Eclesiastes. Tudo que você tiver de fazer, faça o melhor que puder, pois no mundo dos mortos não se faz nada e ali não existe pensamento, nem conhecimento, nem sabedoria. Quer dizer, temos que fazer a obra de Deus enquanto há vida nos nossos corpos, entendeu? Enquanto a gente está vivo, a gente tem que fazer a obra de Deus. Por quê? Depois que a gente morrer, que chega a noite é a morte. Quando chega a noite, a gente vai morrer. A gente tem como pregar a palavra de Deus a gente não tendo vida? Não. Então, Jesus falando que ele, nessa época, ele precisava fazer a obra de Deus. Então, ele precisava o quê? Encontrar testemunhas vivas do poder, para mostrar o poder dele e a glória dele. Então, através desse cego de nascença, através da mulher com fluxo de sangue, através de todos os milagres e maravilhas que Jesus realizou, foi o quê? A demonstração da divindade de Jesus, da glória de Deus, né? Através de Jesus. Então, ele também está falando aqui, eu interpreto que ele está falando para a gente também, que a gente tem que fazer a obra de Deus, tem que falar da palavra de Deus enquanto ainda há vida em nós. Eu abri, mano, que no meu eu achei que tá até mais assim. Mais claro? É, para nós. Eu achei muito interessante quando você explicou, aí entendi melhor. Entendeu?
Tá? Se tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Amém. Como você explicou. Mas o que Amém. ele falou é tudo aqui, né? Glória a Deus. Amém. E, então é isso, né? Falamos disso, aí continuou. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Não podemos trabalhar à noite. Aqui a gente pensa, noite, ele está falando noite física? Não, porque tem vigia, né? Porteiro que trabalha de noite. Então ele não está falando de enfermeiros, médicos, né? Ele não está falando de noite física. Ele está falando noite, eu interpretei como morte, né? A nossa morte. Porque a gente não pode trabalhar em que momento? Quando não temos vida. Quando temos saúde, né? E continuando, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Amém? Quer dizer, vou ler aqui, vou voltar, você não precisa voltar não. Mateus 5, 14 a 16. Quer dizer, Jesus realizava esses milagres para dar uma luz, né? Uma esperança para os pobres, para a gente ser alcançado. Por quê? Sem Jesus nós estávamos onde? Na escuridão. Que a escuridão é o quê? Nas trevas. O pecado, né? A escuridão das trevas, o pecado. Estávamos andando às pressas para o matadouro, né? Para sermos mortos. Mas quando Jesus veio, ele veio com uma luz do mundo. Que é a luz do quê? Da salvação. Amém. Então fomos salvos através de Jesus, né? Então Jesus falou, enquanto estou no mundo, né? Deixa eu botar aqui. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E agora eu vou ler para vocês Mateus 5, de 14 a 16. E quer dizer, ele falou que ele deve trabalhar enquanto é dia, né? Então quer dizer, ou chegou a noite, Jesus foi crucificado, certo? Certo. Então ele foi aos céus. E ficamos nós aqui, com o Espírito, somos batizados com o Espírito dele, né? Então, aqui em Mateus 5, 14 a 16, eu vou ler rápido. Vós sois a luz do mundo. Quer dizer, Jesus falou, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas Jesus subiu, né? Foi para o Pai. Aí em Mateus ele diz, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz. Jesus está falando para cada um aqui de nós. Nós somos luz. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Aleluia. Aleluia. Quer dizer o quê? Que enquanto foi dia, Jesus fez as obras aqui na terra. Através das curas e milagres que ele realizou, ele conseguiu o quê? Testemunhas vivas do poder e da revelação da glória de Deus através dessas pessoas. E as pessoas que são alcançadas pela palavra de Deus, que se convertem, que creem em Jesus, se tornam o que é hoje. Se Jesus, que era a luz do mundo enquanto esteve aqui, então os seus seguidores, aqueles que creem nele, são a luz do mundo nesse momento. Então nós somos a luz para o mundo no dia de hoje, nos tempos de hoje. Então a gente tem que trabalhar enquanto é o quê? Enquanto é dia. Amém? Então aqui Jesus estava falando, lembra? Eu falei, doenças por causa de pecado original, e aí as pessoas tinham doença e tinham que ser afastadas. Doenças no físico que vêm por problemas espirituais ou mentais, né? E aí agora eu estou falando o quê? De doenças que estão ali para que o poder e a glória de Deus se revele através desta doença. Basta o quê? Fé e confiar. E para isso, se essas pessoas que estão com a doença estão na escuridão, quem precisa alcançar aquelas pessoas? A luz. A luz precisa alcançar essas pessoas para a honra e glória do nome de Deus.
E quem é a luz aqui? Jesus. Jesus. Não, nos tempos de hoje, quem é? Vós sois luz. Quem é luz? Nós. Eu. A igreja. Nós, todos nós somos luz. Eu sou luz, você é luz, você é luz, você é luz. Então, quando as pessoas estão por aí no mundo se deparando com uma doença, é porque nós ainda não fomos até lá. Então, enquanto é dia, a gente precisa ir até lá. Então, Jesus está falando aqui. Os discípulos perguntaram, né? Quem pecou? Este ou os seus pais que nascesse, para que ele nascesse cego? Jesus falou, nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, as obras de Deus têm que ser feitas hoje ainda. A gente precisa alcançar mais vidas para alcançar ainda mais testemunho do poder de Deus. E isso vai ganhando que almas. Ele voltar. Amém. Glória a Deus. E eu continuei aqui. Eu escrevi um textinho para colar, né? Jesus está aberto a se revelar para nós e remover todo o entendimento errado que podemos vir a ter a respeito de Deus. Estou falando daquelas pessoas que às vezes são doentes e ficam culpando, procurando culpa nos outros ou culpando a Deus, né? Mas ao mesmo tempo ela tem que analisar. Eu estou doente por causa desse pecado? Porque eu não pedi perdão? Ou por isso? Ou talvez a pessoa tem que entender que ela precisa ser alcançada por Deus para receber o milagre. Essas pessoas que foram curadas por Jesus, Jesus foi andando pelas regiões, pelas cidades. Mas essas pessoas também foram atrás de Jesus, entendeu? Teve o homem, que eu estava falando com minha avó esse dia, teve o homem que foi carregado numa cama, né? Na maca. Então, quer dizer, os homens que carregaram esse homem porque tinham fé que Jesus poderia curar esse homem. Não lembro. Mas se eles não tivessem fé que Jesus ia curar aquele homem, eles não sairiam de casa, né? Se a gente não tem fé que Deus está falando conosco aqui, nessa casa de oração, a gente não sai de casa. Se a gente não tem fé em Deus, em alguma coisa, a gente não faz. Então, essas pessoas foram o quê? Alcançadas. Então, se tem uma pessoa que está enferma dentro de casa, talvez essa pessoa precise o quê? Fazer o quê? Um mínimo de esforço, se levantar e falar, hoje eu vou lá na igreja e vou buscar a minha vitória. Amém. Amém? E aí continua, devemos estar abertos à revelação diária de Deus. Deus, às vezes, está querendo falar conosco, mas fechamos nossos olhos e ouvidos para Ele. Quer dizer, eu falei, por causa dos problemas diários da vida, às vezes a gente fica o quê? Cegos e surdos para as coisas de Deus. Às vezes a gente fica se questionando, por que Deus não está ouvindo minha oração? Por que Deus não está fazendo isso? Por que Deus não está fazendo aquilo? Quando a gente não sentou para analisar a nossa vida e analisar o porquê a gente está naquela situação. E às vezes a gente está tão focado em achar culpa que talvez Deus está o tempo todo falando com você, olha filha, mas você não está ouvindo. É que nem a gente bota o fone de ouvido. Eu boto muito fone de ouvido lá em casa, né? Minha mãe fala o tempo todo, ela fala e eu tiro, mãe. Aí ela tem que repetir, tadinha, de perdão. Aí a gente está com fone de ouvido. Aí nossa mãe está falando com a gente, né? Nosso pai está falando com a gente, mas a gente está o quê? A pessoa está falando, mas a gente não está o quê? Ouvindo. Então assim também é com Deus. Às vezes Deus está tentando falar, mas a gente não está com o ouvido para escutar. E então, Deus às vezes está querendo falar conosco, mas fechamos nossos olhos e ouvidos para Ele. Damos mais atenção aos problemas dessa vida. Não podemos deixar que coisas sem importância nos seguem para as coisas de Deus. Não, isso eu já falei. Amém? Então a gente vai continuar aqui. Eu parei onde? No 4? João 9. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Agora diz novamente, igreja. Agora quem é a luz do mundo? Jesus. Nós. Nós. Vós sois a luz do mundo. Amém. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo. E untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo.
Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Quer dizer, o que a gente tira dessa passagem aqui? Ele era cego, ele tinha o quê? Vizinhos que sabiam que ele era cego, e de repente os vizinhos viram que ele estava enxergando. Os vizinhos ficaram o quê? Curiosos. O que é isso? Ele era cego, está enxergando? Aí eles vão procurar saber o quê? Saber o que aconteceu. Procurar saber como ele voltou enxergando. Aí ele falou: sou eu. E aí continuou, né? Parece que sou eu. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes: um homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. O que ele está fazendo aqui, igreja? Está dando testemunho. Quer dizer, às vezes a gente fala, eu falo muito isso, que eu não sei se eu tenho. Eu tenho que parar de falar isso, tenho mais fé, né? Mas às vezes eu não sei se eu estou conseguindo falar com vocês, transmitir na palavra da forma correta. Então eu peço muito para Deus me capacitar mais para me falar a palavra. Então tem muitas pessoas que acham: poxa, eu não sei falar da palavra, e fica com vergonha. Mas o que em comum todo mundo sabe dar? Testemunho da sua própria vida. Então, por mais que tenha gente que não saiba assim falar uma palavra, explicar às pessoas, ela sabe falar o que Deus fez na vida dela, né? Amém. Então, ele estava aqui dando o quê? Testemunho. Ele acabou de ter um encontro com Jesus. Então, ele estava preparado para dar um grande, a gente chama culto? Não. Mas ele falou o quê? Aquilo que Jesus havia feito na vida dele. Então, ele estava dando o quê? Testemunho para os vizinhos. Por quê? Porque os vizinhos ficaram admirados que ele estava enxergando. Porque os vizinhos sabiam que ele era cego. Que o conheciam. Desde nascença, né? Isso que é a importância da gente falar da nossa vida para as pessoas que nos conhecem também. O quanto Deus renovou e mudou nossa vida. Não só aparentar uma vida melhor. A gente tem que abrir a boca e falar: olha, você viu que eu mudei? A pessoa fala: vi, foi Deus. E começa a contar como Deus operou esse milagre, né? Amém. E disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Quer dizer, os vizinhos perguntaram: onde está ele? Com certeza é o quê? Procurar também. Se tiver um vizinho que está precisando de uma cura, onde está esse homem? Ele falou: não sei. Mas a gente sabe onde está. A gente sabe onde onde encontrar Jesus? Na palavra. Amém? Então, quando a gente falar assim: olha, Deus operou esse milagre na minha vida, aí fala: como eu acho esse Deus? Vamos aparecer lá na igreja, a gente vai fazer uma oração, a gente vai dar uma palavra de Deus, da parte de Deus para você, e a gente vai contando testemunho e vai alcançando essa vida. Amém? Não, é até 12. E aí, né, vou lá em João 11:40. É 2 folhas, eu acho? 2 folhas? 11:40. 11:40. Então, a partir, né, dessas pessoas que estão com essas enfermidades, elas vão o quê? Buscar a Deus. Então, ela tem que ser alcançada, mas essa pessoa, que nem eu falei, a pessoa só sai de casa e vai fazer algo porque essa pessoa tem o quê? Fé. Tem fé. Então, Jesus falou aqui no João 11, versículo 40. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Ter fé e crer no Senhor. Aleluia. Então é isso, irmãos. Amém. Glória a Deus. Deus se revela até em meio às adversidades. Mesmo que a gente está tendo um problema, algo que seja físico, espiritual, é uma oportunidade de Deus estar o quê? Usando o poder dele para te curar, para te salvar, e você poder passar adiante como testemunho. Porque nós somos o quê? Somos a luz do mundo e somos também testemunha do poder dele. Deus não alcançou
alcançou nossas vidas, alcançou a vida de todos nós aqui. Então eu falo, a sua vida é um testemunho real da obra de Deus. Amém? Graças a Deus. Então terminamos aqui, não é 11h30, 5 para meio-dia. Foi bom. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguma dúvida? Tá ótimo. Então vamos nos levantar, fazer oração para encerrar o culto.